Bem, pessoal, novo boletim da Fiocruz Infogripe com aumento de casos de Covid e também de infecções respiratórias no geral que levam à internação. Vamos lá para a gente entender direitinho. Durante toda a pandemia eu fiz vídeo para vocês, né, que eu pego esse boletim da Fiocruz Infogripe, né, analiso e vejo o cenário. No pós-pandemia eu tenho feito relativamente raro, né, não faço toda vez esse boletim, não destrincho, mas toda vez que tem aumento de número de casos ou tem algum evento relevante eu faço vídeo para vocês. E neste período, nas últimas semanas, eu tenho feito porque aumentou o número de casos de forma consistente, no médio, no curto e no longo prazo. Então a gente está vendo um boom de casos de Covid. Quando eu falo isso, às vezes no comentário eu falo assim, cadê? Não está passando na TV. Realmente, a televisão, ela alerta quando tem lotação de hospital, quando tem algo muito intenso, e não é o que a gente está acontecendo. O que acontece é o seguinte, a Covid, ela entrou no nosso nome de doenças que faz parte do nosso dia a dia. Provavelmente você aí, eu vejo direto na televisão, alguém fala, eu estava com Covid, então deixou de ter aquele susto quando falava Covid. E tá certo, porque a mortalidade, a letalidade, a gravidade da Covid reduziu muito. Muita gente pegou, ganhou uma certa imunidade, muita gente vacinou, fica tendo formas mais leves. Então todo esse cenário fez com que a gente normalizasse a Covid. Por outro lado, quando a gente fala que normaliza, uma doença que faz parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, não significa que está tranquilo. E a Covid é isso que a gente está vendo. Por isso que eu estou fazendo novos vídeos sobre o boletim da Fiocruz. Vamos lá para vocês entenderem o número, né? Nesse novo boletim falou que continua o número de alta de casos de Covid de forma consistente e de infecções respiratórias. Dessas infecções que levam à internação, que levam à morte, o destaque muito grande é a Covid. Quase 50% das pessoas que se internam por problemas respiratórios virais têm Covid. Das pessoas que morrem, isso chega a quase 80%. Ou seja, a grande relevância é a Covid. Quem são essas pessoas, Júlio, que internam e morrem por Covid? Idosos e crianças e adolescentes. Nesse novo boletim, desta semana especificamente, né, o destaque foi criança e adolescente. O idoso está estável. Então a gente vai ficar atento a esse grupo. Claro que tem uma relação muito grande com ainda o retorno às aulas. Então a gente costumeiramente vê as crianças pegando mais infecção porque voltam à escola. Então não é nada diferente do que a gente via nos outros anos. Mas com destaque que essa infecção nem tem sido gripe, nem vírus social respiratório como era no passado, pelo menos as formas graves, e sim Covid. Essa é a nova importância, né? E outro aspecto importante é que a gente sabe que os pais não levaram as crianças e os adolescentes para vacinar. Então é importante dar o reforço disso. Assim como a gente fala do idoso, a gente vai falar da criança também e do adolescente para tomar vacina. E nas próximas semanas a gente vai ver o reflexo do carnaval, que vai aumentar em todas as faixas. Júlio, dá para você ter certeza absoluta? Medicina, ela é a arte da probabilidade, né? Quando você pensa em ciência, né, tudo isso, a gente fica muito pensando nisso, a probabilidade. A probabilidade é muito alta. Por isso que eu consigo falar com uma certa segurança que vai acontecer. E a gente, que nem quando eu falei mês passado, que o aumento é por causa da volta às aulas e aumentar mais ainda. E foi o que aconteceu. Porque tem uma certa lógica nisso. Às vezes a gente pega o meio de calça curta quando é de forma muito intensa, ou tem alguma mutação, alguma coisa, mas não parece ser o caso, tá bom? Por isso, o que, é que você deve fazer? Vacinar, deixar a vacinação em dia. Muito cuidado se você vai para o carnaval, você vai para a festa, se toma respiratório, ficar próximo de um idoso, próximo à criança. Se você é jovem, está com vacinação em dia, dificilmente você vai ter Covid de forma grave. É muito raro hoje de acontecer isso. Quem está com imunidade ok, mas em crianças e idosos tem acontecido com frequência. É o que mais mata. 80% das mortes de infecções respiratórias nesse público geral que se interna é por Covid. Então, Covid não é uma gripezinha, Covid não é uma gripezona, a Covid é mais grave das infecções respiratórias agudas virais que a gente tem. E ela veio para ficar. E neste momento de aglomeração a gente vai ver uma alta. Então, muito cuidado com isso. Esse é o alerta do novo boletim. Espero que tenha ajudado.